Bom dia, boa tarde. Meu nome é Riley, sou estudante da turma 13 de Medicina da UFOB, sendo monitor de vocês de Farmacologia 1. Dando continuidade aos nossos assuntos de Farmacologia 1, vamos falar um pouco ainda sobre farmacocinética, mais especificamente sobre a distribuição. Para quem não viu a absorção, olha lá o vídeo antes de passar para cá, tá? Esses são os dois principais tópicos, que são a definição, basicamente, e os fatores que influenciam. A distribuição é basicamente o mecanismo pelo qual o fármaco ele vai chegar nos nossos tecidos, né? Do vaso para o tecido. Tranquilo? E os fatores que influenciam são pelo menos os mais, entre aspas, os mais importantes são os quatro, mas eu coloquei todos aqui para todos que tem na referência, né? Katsung, Hangdale e Farmacologia Ilustrada, porque só para vocês terem isso em mente. Mas começando pelo fluxo sanguíneo, basicamente o que a gente tem que lembrar é que se o fármaco sai do sangue para o tecido, quanto mais irrigado esse tecido, mais chance ele tem de receber o fármaco. Lógico que tem outros fatores que vão influenciar, como ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, fenestrações dos capilares que chegam nesse tecido, porque não adianta nada passar muito sangue por esse vaso, só que esse vaso ter esse, esse sangue passar muito por esse tecido, mas terem barreiras fisiológicas que impedem que o fármaco chegue lá, tá? Aí um exemplo que traz no livro, mas que talvez seja mais palatável para vocês, quando vocês forem estudar anestesiologia, é o exemplo do Propofol. O Propofol ele é usado para a gente dar uma sedada no paciente, para fazer uma cirurgia, por exemplo. Ele é chega rapidamente no sistema nervoso central e quando ele chega no sistema nervoso central, pouca dose já cede o paciente. Só que enquanto está circulando, a dose bate, por exemplo, injetei 10. Quando bate 2 no sistema nervoso central, o paciente já fica sedado. Esses outros 8 que estão circulando na corrente sanguínea começam a se distribuir para os músculos lentamente. Essa distribuição lenta vai baixando a concentração de 8 para 7, 5, 3, 2, 1. Quando chega em 1, por exemplo, já acabou a concentração sedativa, o paciente volta a acordar, tá? Isso é relacionado ao fluxo mais lento de sangue para alguns músculos, que o propofol deposita em músculo, e um fluxo mais rápido do sistema nervoso central, já que o sistema nervoso central é tido como uma região nobre, então recebe mais sangue. Aí, só a título de curiosidade, quais são os tecidos que a gente tem como nobre no nosso corpo, os principais? As regiões sistema nervoso central, coração e intestinos. A gente pode pensar também em alguns casos, mas não necessariamente. Basicamente, sistema nervoso central e coração. Em recém-nascida, a gente tem também as adrenais, né, que são tidas como muito importantes, mas se a gente pensasse no rim, por exemplo, o rim muitas vezes é deixado de lado, então, apesar do fluxo sanguíneo ser considerável, o corpo não tem problema nenhum em podar o aporte sanguíneo dos rins, caso precise priorizar outras regiões. Então, basicamente, coração e sistema nervoso central, tá? Permeabilidade capilar, basicamente quanto o capilar permite que o fármaco passe, e aí a gente vai ter tanto as fenestrações, né, maiores ou menores, e em maior número ou menor número, que fenestrações são aqueles buracos nos capilares. Então, se o buraco é desse tamanho, o fármaco que é desse tamanho ou menor passa. Agora, se é desse, só passa fármaco desse tamanho ou menor. Tá? Então, quanto maior o buraco do capilar, mais fácil passar fármaco por ali. E aí a gente tem a barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica ela é presente no sistema nervoso central, em boa parte ali do sistema nervoso central, mas não em todo ele. E que é uma região em que a gente tem o endotélio bem ligado, deixando, vocês percebam que entre um dedo meu e outro não tem espaço. Essa ligação aqui é muito forte, principalmente por conta da função da neuróglia, né, que secreta estimulantes para que a junção se torne cada vez mais forte. Em um processo de edema, e quando a gente tem edema no sistema nervoso central, geralmente tem um processo inflamatório ali, ó, esses espaços endoteliais, eles se incham e aí formam uma pseudofenestração que facilita que fármacos cheguem ali, por exemplo, no cérebro, na ponte, por aí vai, tá? E aí, isso é importante por quê? Porque quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, meningia, uma meningite, a gente tem uma facilidade maior que o fármaco chegue nesses sistemas,
tá? Além disso, essas fenestrações, por serem de endotérios, têm barreiras de fosfolipídios, né, nas membranas celulares, e isso faz com que fármacos lipofílicos passem com maior facilidade. Tranquilo? Então, uma classe de fármacos, por exemplo, que é hidrofílica, ou seja, polar, tem dificuldade de entrar, são as penicilinas. Então, a gente não trata, por exemplo, um indivíduo que tem meningite com penicilina, tá? Seguindo, a gente tem as ligações de proteínas plasmáticas a tecidos. Eu mencionei um pouco mais cedo, mas se a proteína plasmática, principalmente a albumina, né, que é a mais presente no nosso plasma, se liga muito forte ao fármaco, mesmo que o fármaco passe pelo tecido que ele vai ser necessário, por exemplo, um osso, por exemplo, no caso de osteomielite, inflamação óssea. Mesmo que o fármaco passe, aqui é o osso, aqui é o fármaco passando, ele passa muito próximo, só que ele está tão aderido à proteína plasmática que ele não se solta. Então, isso acontece, por exemplo, isso pode acontecer, por exemplo, em fármacos como a ceftriaxona. A ligação da ceftriaxona, não é que acontece, mas a ceftriaxona se liga com afinidade de 93 ou 96% à albumina. Isso faz com que ela seja muito aderida, tá? Não quer dizer que em momento nenhum vai ser soltada a proteína, no caso da albumina. Não quer dizer que em nenhum momento vai ter essa passagem, o fármaco sai da proteína, chega no tecido. Mas ela vai ser mais dificultada, fazendo com que o fluxo sanguíneo ali tenha que acontecer mais vezes até que se chegue a uma quantidade terapêutica. Beleza? Aí um exemplo aqui que a gente tem não, e também o tecido, ele pode acabar segurando muito esse fármaco. E não, por exemplo, chega no músculo, mas não era para chegar no músculo, então a gente tinha que voltar para a corrente para chegar no rim, por exemplo. Mas o músculo segurou tanto esse fármaco que o fármaco não volta para a corrente. Isso pode acontecer também. Ou seja, a ligação à proteína plasmática e de tecido diz respeito a quanto o fármaco é segurado no plasma ou quanto o fármaco é segurado no tecido. E aí, um exemplo é a ciclofosfamida, que ela tem um metabólito que se acumula na bexiga. E aí, quando se acumula na bexiga, a gente vai ter uma deposição desse fármaco que ele não vai ser excretado, né? Tipo, ele passou pelo processo de excreção, que a gente vai ver mais pra frente, chegou na bexiga, mas ele se gruda ali, por exemplo. Ou então, na própria irrigação da bexiga, tipo, a irrigação arterial, o metabólito passa e se liga muito bem à bexiga. E aí fica ali e a gente tem um quadro de cistite hemorrágica, tá? Lipofilicidade. Basicamente, é uma das coisas mais importantes pra gente, que é a facilidade que o fármaco tem de passar por barreiras celulares quando ele é mais lipofílico, tá? E aí, tem que lembrar de uma coisa. A lipofilicidade é tão importante que em indivíduos que são obesos, a gente, por exemplo, um indivíduo pesa 300 quilos. Muito dificilmente esse indivíduo vai pesar 300 quilos de puro músculo. Então, é obeso. E quando ele é obeso, a gente calcula o fármaco que a gente vai utilizar com base no peso real dele. E aí a gente tem que pensar sempre que um indivíduo que tem um maior volume de tecido adiposo e o fármaco se deposita melhor em tecido adiposo, esse fármaco vai ficar mais concentrado nesse indivíduo. Então, por exemplo, indivíduo normal pesa 100 quilos e não é obeso, eu coloco um fármaco nele, esse fármaco sai a cada 6 horas, metade, meia vida de 6 horas. Então, coloco 100 também, aí 6 horas, 50, 6 horas, 25, 6 horas, 12,5. Tranquilo? Agora, se eu coloco no indivíduo obeso, com alto teor de gordura, então coloco 100 indivíduo em 6 horas, 80 em 6 horas, 70 em 6 horas, 50, certo? O efeito do fármaco vai ficar por mais tempo, porque o fármaco começa a se acumular melhor nos tecidos adiposos. Isso pode ser levado em conta também em alguns tipos de fármaco, que você quer que a liberação seja mais lenta, talvez você possa pensar em um fármaco com maior lipofilicidade. Tranquilo? E a hidrofilicidade também a gente pensa nesse mesmo esquema de se o indivíduo ele pode ter edemas, quer dizer que o fármaco vai se acumular melhor em edemas, tá? Distribuir melhor em tecidos, em estruturas que estão com acúmulo de água. Aí a gente pode pensar, por exemplo, em casos de anasarca, a gente pode pensar em casos de ascite, tranquilo? Ascite é um quadro inflamatório, acontece geralmente quando a gente tem uma inflamação ali na região do abdômen, que o indivíduo fica com a barrigona cheia de água infectada, muitas vezes infectada, tá? O volume de distribuição, ou seja,
Isso aqui é uma das coisas que eu acho que vocês não precisam saber, né? Mas, tipo, diz respeito à quantidade de fármaco no organismo no tempo zero após atingir o plasma. Ou seja, o fármaco chegou no plasma, pronto. Qual o volume de distribuição dele? Aí a gente vai fazer as contas, por exemplo, é meio que como hidrofilicidade. A gente vai fazer as contas, tipo, se ele é mais provável de atingir os tecidos aquosos, aí a gente calcula com base no peso do indivíduo normal. Se ele é mais provável de atingir tecidos lipídicos, a gente faz o cálculo com base no tecido adiposo do indivíduo, tá? Muitas vezes a gente nem precisa fazer esses cálculos aqui. Isso aqui, pelo que eu vi até agora, eu posso ter enganado mais para frente, mas pelo que eu vi até agora, a gente pensa muito nisso aqui em quadros por exemplo, a anestesia do paciente. Porque se o anestésico ele se pega bem em, em água, tecido em água, né, nos nossos tecidos mais aquosos, mais polares, então um indivíduo mais obeso, não adianta você aumentar a dose, porque ele não tem mais água, ele tem menos água proporcional, mas ele tem mais gordura. Deixa eu tentar explicar. Fiz um fármaco inalatório para ele sedar, certo? Para fazer uma cirurgia. O indivíduo pesa 70 quilos, IMC normal. Se eu faço uma dose de 100, tranquilo, o indivíduo fica sedado. Agora, se o indivíduo pesa 100, 200 quilos e eu faço esse anestésico, se o fármaco for hidrossolúvel e eu fizer uma dose para 200 quilos, eu vou sedar muito o paciente, porque ele não tem tanta água em excesso, ele tem muito mais gordura. Agora, se o fármaco for lipofílico, então eu faço a dose com base no peso real do paciente. Ou seja, paciente gordo, tipo, com muito teor de gordura, e o fármaco é hidrofílico, eu faço a conta com base no peso estimado dele. O peso ideal, entre aspas, né? Pela altura dele, para botar no EMC ali mais tranquilo. Agora, se o fármaco é lipofílico, eu faço o cálculo com base no tecido gorduroso dele mesmo, tá? Porque como vai grudar no tecido gorduroso, a chance do fármaco circular, se eu colocar pouco fármaco, ele circular menos ainda, é maior, certo? E é isso, né? No próximo vídeo a gente fala um pouco sobre metabolização, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui!